Olá pessoal, eu sou o André, e esse é o Black Dropper Channel, e em primeiro lugar, agradecemos a Deus e, é claro, aos nossos espectadores. Vocês são incríveis. E como diria o grande tio Ben, sabemos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é com essa intenção que postamos nossos vídeos. Não seguimos o hype ou a moda do momento. Talvez isso possa acontecer um dia, mas hoje não. Lembramos que alguns de nossos vídeos são baseados em nossas experiências de vida, algumas extraordinárias e outras nem tanto. Não estamos aqui para convencer ninguém. Não temos religião, não acreditamos no sistema, mas respeitamos todos, inclusive aqueles que não compartilham de nossas ideias e ideais. E é por isso que viemos trazer o contraponto de nosso primeiro vídeo. Naquele vídeo, revelamos o nome que nos foi dado, o verdadeiro nome de Deus. E hoje vamos explicar o nome que não por revelação, mas por merecimento, foi dado ao diabo por mim. Desde que me conheço por gente, sempre aconteceram coisas estranhas comigo. E hoje vou relatar uma delas. Quando eu tinha 18 anos, saí com 2 amigos e bebi pela primeira vez. Lembro-me do gosto da cerveja barata que tomamos em um barzinho perto da minha casa. Como era minha primeira experiência com álcool, é claro que não deu muito certo. Fiquei bêbado com 2 copinhos. Fui para uma boate que ficava em frente ao bar. Paguei a entrada para meus amigos, dancei, tirei a camisa e fiquei doidão. Quando percebi, estava rodeado de gente, rindo e me aplaudindo. Foi simplesmente ridículo, patético. Como na época eu era religioso, senti um peso enorme na consciência. Saímos da boate e cada um foi para sua casa, a pé. Lembro-me de chegar em casa e abrir a porta, já era quase meia-noite. Liguei a luz do hall e me sentei no sofá da sala. Meus pais estavam dormindo e só eu estava acordado. Na penumbra, eu estava tentando me recuperar daquela experiência alcoólica de baixa tecnologia. E de repente, olho para a entrada do corredor. A sala era mediana, com cerca de 30 metros quadrados, e eu tive talvez a visão mais repugnante, asquerosa, abjeta e vil da minha vida. Lembro-me de ter visto a figura conhecida como Baphomet, um ser de aproximadamente 1,82 de altura, com pernas e cabeça de bode e corpo de mulher. Imediatamente eu congelei. Aquele ser estava a uns 6 ou 7 metros de mim, flutuando e rindo vindo em minha direção. Quanto mais se aproximava, mais eu podia ouvir suas gargalhadas altas. Quando a figura chegou a 1 metro de mim, ela desapareceu. Com a respiração ofegante e cheio de medo, liguei para alguém da igreja em busca de ajuda, uma oração ou qualquer coisa que pudesse me acalmar. Eu era refém do sistema que impera hoje no mundo, refém da minha própria fé, a qual foi subvertida pelos mercadores da religião. Na época, foi uma experiência muito traumática, mas hoje eu sei que tudo o que acontece em nossas vidas serve como aprendizado. Tudo depende do nosso ponto de vista. Hoje vou explicar como o mal, o diabo, ou qualquer outro nome que você queira dar, atua. No judaísmo e no cristianismo, ele é conhecido como Lúcifer, Satanás, Belzebu, entre outros. No islamismo, ele é chamado de Iblis, o desesperado. No zoroastrismo, é chamado de Angra Mainyu, ou Ahriman. No budismo, o diabo é chamado de Mara, que significa o Senhor dos Sentidos. Ele tentou impedir Buda de alcançar a iluminação, enviando-lhe mentiras, exércitos e mulheres sedutoras. E isso vem confirmar que essa figura maléfica não existe somente na religião cristã ou judaica. Ele é real. Se pesquisarmos a fundo todas as religiões existentes, teremos que fazer um filme, apenas sobre esse tema, mas esse não é o objetivo deste vídeo. Contei meu relato para poder explicar algumas coisas a vocês. Primeiro, o mal é covarde, e geralmente ataca quando estamos fracos. No meu caso, associei aquela visão à minha experiência com o álcool, mas não tinha nada a ver. Segundo, o poder que o mal tem é o poder que lhe damos. Por exemplo, quando acreditamos que algo ruim vai acontecer e isso se concretiza. Quando esperamos o pior e ele acontece. Quando achamos que não merecemos a vitória e só temos derrotas. Poderia dar vários exemplos aqui, mas não acabariam. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam. O poder está em nossas mãos, em nossas atitudes, em nosso comportamento. Palavras que não são confirmadas com atitudes não valem nada. Naquela noite, o diabo quis me intimidar. Eu era praticamente uma criança, sem discernimento, sem vivência e com muito medo. E o medo é o principal instrumento que o diabo usa para controlar e manipular. Quando vejo as pessoas falando sobre o diabo, geralmente nunca mencionam o nome dele. Satanás, Lúcifer, Belzebu.
Usam apenas apelidos como o inimigo, o coisa ruim e etc. E isso tudo para não invocar o desprezível nome dele, seguido por um profundo medo em falar sobre isso, temendo talvez retaliações. Mas hoje, sou um homem formado e forjado para entrar em lugares que nunca imaginei. E me orgulho em dizer que o apelido que dei a ele já é conhecido no mundo espiritual, dimensional e extrafísico. Portanto, hoje, orgulhosamente vos apresento o nome pelo qual ele deve ser chamado: Bostanás. E quando tiverem que falar esse nome, se lembrem. Na verdade, essa sempre foi a essência dele. Esteja onde estiver, tendo o nome que for, ou a roupagem que preferir. Talvez você me ache louco, talvez me ache tolo. Mas prefiro ficar com este versículo de um livro que lia muito desde criança, que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E vocês teriam coragem de enfrentar o chifrudo? Se tiverem coragem, vamos nessa comigo. E não se esqueçam, o nome dele é Bostanás. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.